Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade da galera do terceiro ano do ensino médio, aí do IFPB CAC. Pessoal, uma nova era se inicia. Eu sei que não é a melhor forma, a que preferimos é o presencial, é indiscutível isso, tá? Mas é uma era até que, passado tantos dias, até meses, desde que começou essa pandemia, desde que os recursos do ensino à distância apareceram para nós, né, de forma retumbante, né? Então, eu acho que hoje vocês, alunos, estão muito mais acostumados com essas aulas à distância. Eu sei que o IF é o início, mas o que se tem de oferta de aulas pela internet é indiscutível isso, tá? Mas depois de muita programação, de muita preparação, nós iniciaremos aí o nosso trabalho, o nosso ensino remoto, tá? E para vocês do terceiro ano vai haver uma atenção especial, porque eu acho que a partir daqui até o Enem nós temos aí 4 meses de aula e a gente vai dar aí uma intensificada nessas aulas para a gente cumprir com esse conteúdo e deixá-los aí preparados para esse Enem, tá? Então, nessa primeira página aqui, nessa página inicial, nós temos aí a eletroquímica. E eu coloquei aqui assim de forma retumbante algumas ilustrações, né, para destacar ainda mais. Né? Eu tenho aqui pilhas, que é exatamente aquilo que chama mais atenção nesse conteúdo, tá? Tenho umas pilhas e tenho aqui uma bateria de automóvel, tá? Vamos lá, aquela bateria que dá o suporte elétrico para as finalidades elétricas do carro, apesar de que ele funciona a combustível, né, de combustão interna na queima, né? Mas aqui do lado eu coloquei um carro que está ficando cada vez mais próximo da nossa realidade. Vejam que isso aqui é uma estação de carregamento elétrico, de carros elétricos, você vê que está em português. Isso aqui é um estacionamento de um shopping. Você tem aí uma bomba de abastecimento, podemos dizer assim, só que para carros elétricos. Olha aqui, você vê que a placa é brasileira, né? É uma placa ainda da antiga, né? Nem da nova. Quer dizer que isso não é nenhuma novidade aqui no Brasil. É claro que quando a gente fala assim de João Pessoa, a gente ainda não vê uma coisa dessa. Mas carros elétricos já estão sendo vendidos facilmente aqui em João Pessoa de se encontrar, tá? Você tem várias marcas, não precisa ser importado. A gente tem carro elétrico já nacional aqui. A Toyota já entrou com tudo, né? E não vai parar. O carro elétrico ele vai dar continuidade com certeza. E o funcionamento é um funcionamento premeditadamente eletroquímico, tá? Então essa é a novidade, isso é o que nós teremos daqui por diante. Aí depois eu tenho uma pilhazinha aqui bem antiga e uma coisa que faz parte, né, da base do ensino da eletroquímica são as reações de óxido e redução. Então aqui eu coloquei para vocês uma latinha enferrujada, que a gente vai dar um toquezinho também nesse assunto, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade, vamos começar. E quando a gente fala em começar, tá? A gente vai para aquela parte fundamental, que é entender o que é óxido e redução. O que é uma reação de oxidação e o que é uma reação de redução, tá? Nitidamente, isso tudo vale salientar em ritmo de revisão, nitidamente para que você compreenda qual elemento oxida e qual elemento reduz, você precisa de uma informação importantíssima, que é a carga do elemento envolvido naquela reação química. Porque é a partir dessa informação e baseado na mudança dessa carga, que você vai perceber quem oxida e quem reduz. Então, nessa primeira página, nós vamos relembrar como é que se determina o número de oxidação, quer dizer, a carga do elemento, tá bom? Então, número de oxidação é exatamente, como diz aqui, a carga elétrica adquirida pelo elemento químico quando ele faz uma ligação química. Tá? Ele é baseado na eletronegatividade. Só que para você definir essa carga, você precisa de vamos dizer assim, algumas regrinhas para estabelecer, de acordo com como a substância se apresentar. Tá? Então, entre as regras práticas, começaremos pela mais simples, que é aquela que determina que o NOx, a carga da substância é zero, quando ela se identifica como sendo uma substância simples. Quando ela apresenta apenas, exclusivamente, um único elemento. Então você vê aqui, ó, substâncias simples do tipo H2, O3, N2, todos vão apresentar NOx zero. Isso é obrigatório. Na sequência, se a substância for composta, quer dizer, aquela que tem mais de um elemento, dois ou mais, aí a soma dos NOx desses elementos é que tem que dar igual a zero. Tá?
E aqui eu puxo uns exemplos. Por exemplo, a substância NaCl. Sódio mais 1, que ele é da família 1A, cloro menos 1. Somando mais 1 com menos 1, dá 0. CO2, o gás carbônico. O carbono exclusivamente é mais 4. O oxigênio menos 2, mas como eu tenho 2 átomos de oxigênio, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Somado a mais 4, 0. Alcançando a neutralidade. Água, a famosa água, H2O. Hidrogênio mais 1, vezes 2 átomos, dá carga mais 2. Com menos 2 do oxigênio, 0. Então, quando eu tenho vários elementos numa substância, a soma deles, considerando os átomos que estão presentes aí no índice, aí você tem o somatório igual a 0. Beleza? Próxima regra. Íon compostos. Os íons compostos são aqueles que têm 2 ou mais elementos em que, entre parênteses, ele vai ter uma carga. Diferentemente da regra anterior, quando eu somo, tem que ser igual a essa carga apresentada. Veja um exemplo aí do sulfato. O ânion sulfato, que é o SO4 de carga menos 2, eu vou ter que, ao somar as cargas de enxofre e oxigênio, o resultado tem que dar menos 2. Vejam só, o enxofre é da família 6A mais 6. Oxigênio menos 2. Menos 2 vezes 4, que é a quantidade que ele apresenta. Aí menos 2 vezes 4 dá menos 8. Somado a 6, o resultado é menos 2. Tá? Então, de acordo com a regra C, você tem que somar as cargas de cada participante e o resultado é igual à carga final dessa substância. Na sequência, alguns elementos que, quando presentes, vão apresentar carga fixa, como é o caso da família 1A, que tem NOx mais 1, e família 2A, que tem NOx mais 2. Outros elementos também importantes com NOx, o hidrogênio. O hidrogênio ele tem a tendência de se ligar covalentemente, apresentando sempre o elemento de maior eletropositividade. No caso, mais 1, tá? Agora, quando ele se liga a um metal, aí ele assume o lado negativo da sua carga. Aí ele vai apresentar NOx menos 1. O oxigênio é outro elemento muito presente nas substâncias. O oxigênio ele é da família 6A, tende a receber 2 elétrons, ficar com carga menos 2. Exceto quando ele é um peróxido. A água oxigenada é um peróxido muito famoso, mas muito famoso mesmo. Tá? Então essas são as regras. A partir daí a gente vai entrar no assunto de reações de oxirredução de fato. Oxidação e redução são reações que ocorrem simultaneamente. Uma depende da outra, porque entre os elementos participantes em cada uma dessas funções, eles vão transferir elétrons entre si. Onde quem oxida dá o elétron, quem reduz recebe o elétron. Há a transferência de quem oxida para quem reduz. Tá? É assim que a gente identifica. Então, a oxidação é aquele processo em que vai haver perda de elétrons. Redução é aquele processo em que vai haver ganho de elétrons. Tá? Para que você perceba que isso está acontecendo, você vai ter que olhar para a reação e medir o NOx desses elementos. Aí, na medida do NOx, aí você vê esse elemento no reagente, e vê esse mesmo elemento no produto. Aí você percebe se houve um aumento do NOx ou uma diminuição do NOx. Se houve um aumento da carga ou uma diminuição da carga. Olhe aqui para o exemplo do cobre. O cobre inicialmente tem carga 0, já que ele é um elemento simples. E depois que ele reage, ele tem carga mais 2, porque perdeu 2 elétrons. Olha a prata. A prata mais 1 recebe 2 elétrons e vira prata 0. Quer dizer, o cobre perdeu o elétron e a prata ganhou. O cobre aumentou o NOx, a prata diminuiu o NOx. O que é que nós entendemos? Que o cobre oxida e a prata reduz. Vejam que nessa régua que eu tenho aqui em cima, o NOx, quando ele vai aumentando, ocorre oxidação. Quando ele vai diminuindo, ocorre redução. Tá, pessoal? Então, esse é o aspecto principal de identificação. Devemos lembrar que há também uma segunda denominação para oxidação e redução. É aquilo que nós chamamos de agente oxidante, agente redutor. Vamos ver aqui, ó. O agente é aquele que faz. Como oxidar e reduzir são reações simultâneas e dependentes, quando um elemento está oxidando,
é porque esse elemento age em prol do outro que está reduzindo. Então, aquele que oxida é porque está agindo sobre o que reduz. Aí a gente denomina ele de agente redutor. Já o que está reduzindo age naquele elemento que está oxidando. Então, ele é o agente oxidante. Cuidado com a similaridade dos nomes, porque por serem nomes similares, podem confundir, tá? E as questões trazem muito isso para tentar confundir a sua cabecinha. Na sequência, a gente agora vai para a prática. Ver aos olhos como é que você identifica uma oxidação e uma redução, tá? Para depois aplicar isso do ponto de vista elétrico. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Aqui eu tenho a reação de oxirredução acontecendo na prática. Que sistema você tem aqui? Você tem um recipiente, um becker, é o nome desse equipamento, tá? E esse becker ele está com uma solução aquosa de sulfato de cobre, quer dizer, aqui dentro tem sulfato de cobre dissolvido na água e mergulhados dentro dessa solução uma chapa de zinco. Zinco mergulhado numa solução de sulfato de cobre. Passado um certo tempo, essa chapa de zinco começa a escurecer. Aham. Quando eu constato alguma mudança visual, é porque ali está acontecendo reação química. Se o tempo passar mais ainda, percebe-se que há um depósito de um material sólido avermelhado. Ah, meus amigos, eu não sei se vocês recordam, mas tem uma curiosidade sobre os metais. Os metais, em geral, eles têm cor acinzentada, exceto dois metais que têm cor diferente do cinza. O ouro, que é amarelo, e o cobre, que é avermelhado. O cobre ele é ótimo para fazer essas experiências, porque visualmente você percebe com facilidade. Então tá aqui. Você colocou a chapa de zinco limpinha na solução de sulfato de cobre, de íons cobre, passou-se o tempo e sobre a chapa de zinco depositou-se uma camada de metal cobre. Aqui no desenho intermediário ele mais ou menos diz o que foi que aconteceu. Íons cobre na solução reagiram, reduzindo, vale salientar, e se depositaram na forma metálica sobre a chapa que ali se encontraram. Só que, ao mesmo tempo, o zinco tem que oxidar. Ele tem que ir oxidando para a solução. Então, cobre passa para a chapa e zinco passa para a solução. Olha o que é que ele diz aqui. E aí você passa a ter a reação finalizada dessa maneira. Cobre depositado do que vinha da solução e zinco da chapa indo para a solução. Só que o zinco da solução você fica sem visualizá-lo porque são partículas iônicas microscópicas disseminadas na água. No próximo slide eu vou trazer isso na forma de uma equação química, tá? Destacando o que aconteceu. Vamos lá, era a chapa de zinco mergulhada numa solução aquosa de sulfato de cobre. Reagem. O que é que acontece? O cobre que antes estava na solução passa a ser um metal avermelhado que adere à chapa de zinco. E o zinco, que era metal, vai reagindo e passando para a solução. Então foi isso que aconteceu. Quando eu detalho isso mais um pouco, mostrando as cargas presentes de cada um, zinco sozinho, carga 0. Sulfato de cobre é o sulfato menos 2 com cobre mais 2, tá? Aí do outro lado, o que é que eu tenho? O zinco deixando de ser 0 para ser mais 2 e o cobre deixando de ser mais 2 para ser 0. Então houve um aumento de carga do zinco e uma diminuição da carga do cobre. O sulfato antes e depois é o mesmo, então ele se torna indiferente à reação. Aí eu passo a ter isso daqui. A reação líquida. Zinco cedendo 2 elétrons para o cobre, passando a ser zinco mais 2, cobre 0. O zinco perdeu 2 elétrons e o cobre ganhou 2 elétrons. O zinco oxidou e o cobre reduziu. Mais detalhadamente, as semi-reações se apresentam assim. Zinco 0 perde 2 elétrons, vira zinco mais 2. Os 2 elétrons perdidos pelo zinco passam a ser do cobre, ficando o cobre 0.
Então aqui em cima eu tenho a semi-reação de oxidação, quer dizer, a semi-reação do agente redutor. E aqui embaixo eu tenho a semi-reação de redução ou semi-reação do agente oxidante. E aqui se apresenta aquilo que aconteceu aos nossos olhos no slide anterior. Beleza? Comprovado e detalhado através de equações químicas. Na sequência, vem a aplicação dessa reação, só que para extrair corrente elétrica. Antes de qualquer coisa, vocês devem lembrar, corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons através de um meio condutor. Esse meio condutor, para melhor eficiência da corrente elétrica, que ele seja conduzido através de um fio metálico, porque os metais são os melhores condutores que nós temos. Então, o que foi que Daniel, lá no século XIX, montou para então isolar a corrente elétrica através da reação? Ele pegou, separou um recipiente através aqui de uma parede porosa, no caso aqui chamada de porcelana porosa, tá? E colocou de um lado uma barra de zinco mergulhada numa solução de sulfato de zinco. Quer dizer, o metal mergulhado na solução do seu próprio íon. Do outro lado, ele colocou uma barra de cobre mergulhada na sua própria solução de sulfato de cobre. Quer dizer, ele separou o metal zinco do metal cobre. A reação acontece quando os dois entram em contato, mas aqui eles não estão em contato. Eles estão separados um do outro. Daniel, inteligentemente, fez o seguinte: conectou as duas hastes metálicas através de um fio condutor de eletricidade. Colocou um voltímetro para medir o quanto de corrente passa ali e, por enquanto, está com o sistema aberto. Por quê? Porque para a corrente passar eu preciso o quê? Que aqui esteja com a chave fechada, o interruptor fechado, né? Então, o que é que vai acontecer? O zinco, ele é o elemento que oxida, é o elemento que vai perder o elétron. O elétron vai sair por aqui. E o cobre é o elemento que reduz, é o elemento que recebe elétron. Então, o zinco vai passar o elétron para o cobre. Como eles não estão em contato, eles vão precisar de alguém que faça esse processo de passagem de corrente. É exatamente o papel do fio condutor. Então, ele vai passar daqui para cá, daqui para cá, e vai ficar fazendo esse ciclo. Ok, pessoal? Então, esse foi e esse é o trabalho de funcionamento interno de uma pilha. Os metais que constituem o que oxida e o que reduz, e a corrente elétrica é extraída desse processo. Beleza, galera? Aí, o que é que vai acontecer? Bem, quando a chave se fecha, que a corrente começa a passar, a reação química começa a acontecer. E o tempo vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Algo vai acontecer visualmente nesse sistema. Vamos ver o que é? Está aqui. Depois de um certo tempo, esse é o aspecto que a pilha vai apresentar. Tá certo? O zinco oxida. E o zinco vai fazer o quê? Vai perder parte metálica para a solução. Certo? E como ele vai perder parte metálica, ele vai diminuir a sua haste metálica. Com o nome mais utilizado para essa oxidação, é o que eu chamo de corrosão. Então o zinco vai corroer e a haste dele vai diminuir. Lembrem-se que lá no começo, o zinco zero se transforma em zinco mais 2. Tá? Não esqueçam, vou voltar. Tá aqui, ó. O zinco zero se transforma em zinco mais 2. Ele sai da forma sólida e passa à fórmula aquosa. O cobre é o contrário. O cobre sai da forma iônica e vai para a forma neutra. Então, vamos lá. Tá aqui. Olha aqui o cobre, ó. O cobre vem para cá, ó. Aí o cobre começa a depositar sobre a haste. A haste começa a aumentar do cobre. A massa da chapa de cobre aumenta, tá?
E aí uma pergunta. Quando é que a pilha para de dar energia para a gente? Quando é que ela acaba? Ela acaba quando esse metal aqui corroer completamente. Quando esse metal corroer completamente, eu não terei mais metal para fazer a reação química, então não vai ter mais oxidação nem redução, não vai ter mais corrente elétrica, beleza? Um detalhe, aí são notações da eletricidade. O zinco é o originador do elétron. Por ele ser o originador do elétron, ele é o polo negativo. O cobre é o receptor do elétron. Por atração, o negativo vai ser atraído pelo positivo. Então, o cobre faz o papel de polo positivo. A origem do elétron é o polo negativo, a chegada do elétron é o polo positivo, não esquece disso. E tem uma denominação que nós damos às pilhas, é a denominação ânodo e cátodo. Aí você precisa lembrar de uma sigla que a gente falou na aula e que você precisa recordar. É a sigla CRAL. A sigla CRAL é aquela sigla que vai identificar quem reduz e quem oxida. CRAL quer dizer CR, cátodo é onde reduz, AO, ânodo, onde oxida. A oxidação é sempre no ânodo e a redução é sempre no cátodo. Beleza, galera? Na sequência, vem aqui as informações do que eu vi na estrutura anterior. No caso, a haste de zinco vai sendo corroída, a concentração de cobre vai diminuindo. No caso, o zinco vai para a solução, aumentando a concentração da solução de sulfato de zinco, enquanto o cobre tem a massa depositada e vai aumentar a haste dele. Beleza? Aí você tem aqui uma representação oficial da pilha, onde você coloca na primeira parte o elemento que oxida na ordem correta, de 0 para mais 2, e o elemento que reduz de mais 2 para 0 na ordem correta. Isso é o que nós chamamos de notação oficial da IUPAC. Tá? Você pode encontrar isso nas questões. E na sequência, para completar o nosso conhecimento sobre a pilha, medir o quanto de energia ele emite. Lembra que lá na pilha tinha um voltímetro? Pronto. O voltímetro é exatamente para medir isso daqui. Só que eu precisava criar uma referência disso. E aí foi escolhido um eletrodo padrão, que é aquele eletrodo que vai servir como referência para que junto a ele eu meça todas as voltagens dos outros elementos. Tá? O nome dessa voltagem é chamada de potencial das pilhas, que pode ter 3 representações. Ela pode ser chamada de DDP, pode ser chamada de FEM e pode ser chamada de ΔE. Qual é a mais utilizada, Amarílio? O ΔE. O ΔE é o mais utilizado. Tá bom? Então tá aqui. Esse daqui é o hidrogênio. Lembrem que o hidrogênio é um gás, então não tem como trabalhar com um pedaço de hidrogênio. Tem que ser o gás, as bolinhas dissolvidas em uma solução, tá? Aí o gás hidrogênio é injetado nesse tubo de cabeça para baixo e o fio de platina vai fazer o papel de condutor. Ele é borbulhado na solução e aí ele vai ter essa reação aqui, ó. Hidrogênio reduzindo, recebendo 2 elétrons, virando H+. Ele vai deixar essa reação ácida, tá? E aí vejam como é o esquema. Para que eu saiba quanto vale o potencial de cada um, eu coloco de um lado o eletrodo de hidrogênio, que é o eletrodo padrão, que eu chamei ele de 0. E do outro o eletrodo que eu quero descobrir, que eu quero medir. Faço a pilha com esses dois, o padrão e o que eu quero medir, e tudo que der aqui no voltímetro é o valor referente ao metal a ser medido, já que o hidrogênio eu chamei ele de padrão, de referência. É ele o chamado de carga zero, tá? Então é assim que eu meço a voltagem de todo mundo. Hidrogênio com alguém. Aqui foi com zinco, foi com cobre, foi com todos os elementos da natureza. E depois de fazer essa medida e anotado todo mundo, eu criei uma tabela de referência. A tabela de referência, tá, é representada dessa maneira. Aqui temos o exemplo do lítio. O lítio, quando ele reduz, ele apresenta um potencial de menos 3,04 volts. E quando é o sentido dele oxidar, veja aqui que ele está perdendo o elétron, aí o potencial dele é mais 3,04. Engraçado, lítio, lítio. O valor é o mesmo.
O que é que muda? Dependendo do sentido, ele vai ter o sinal utilizado. Estão percebendo? Pronto. Professor, tem alguma coisa a ser interpretada quando o sinal for negativo ou quando o sinal for positivo? Claro que tem. Vamos lá. A gente percebe que o poder de reação tem a ver com a espontaneidade, com a vontade dele fazer aquilo, tá? Nós temos na natureza dois grandes conjuntos de elementos, os metais e os ametais. E eles têm uma tendência a fazer um dos processos. Já antecipo, os metais têm vontade maior de oxidar, enquanto os ametais têm vontade maior de reduzir. O sinal ele será positivo, indicando aquela maior vontade espontânea. Aí eu pergunto, o lítio, que na redução tem o seu valor negativo e na oxidação tem o seu valor positivo, qual é a forma que ele faz com espontaneidade? Aquela que tem o sinal positivo. No caso, o lítio ele oxida positivamente, espontaneamente. É uma coisa que ele faz sem ter nenhum tipo de trabalho. Já reduzir é algo que ele não gosta de fazer. Ele não faz espontaneamente. Então essa é a principal interpretação dos sinais aqui apresentados, ok? Lembrando, os potenciais do elemento serão sempre o mesmo valor. Agora, positivo para o sentido espontâneo daquele elemento e negativo para aquele sentido espontâneo daquele elemento. Por exemplo, o flúor, que é um ametal altamente eletronegativo. Qual é a maior vontade dele? A maior vontade do flúor é reduzir. Então, o valor medido do flúor será positivo para a redução e será negativo para a oxidação. Tá certo? E aqui eu coloquei uma indicação disso daí. No caso, metais alcalinos oxidam de forma mais intensa, halogênios reduzem de forma mais intensa. Lembre que aqui ele está falando na forma de oxidante. Agente oxidante é aquele que reduz mais fortemente. Agente redutor é aquele que oxida mais fortemente, tá bom? E aqui uma tabelinha dos potenciais. Vejam aqui os valores que ele adotam, tá? Cobalto, no sentido da redução, ele é negativo. Isso quer dizer que no sentido da oxidação ele é positivo. Então aqui ele está mostrando os dois sentidos, para lá e para cá, para lá e para cá. E aqui a tabela completa com tudo, todos eles. Ali era um close, vamos dizer assim, uma aproximação dessa tabela, tá? Pegando ali o hidrogênio, veja que o hidrogênio é 0, que é o elemento padrão, e todos os outros, medidos em função do padrão, têm o seu respectivo valor, tá? Vejam que acima os que têm maior vontade de oxidar, e vejam que aqui abaixo os de maior vontade de reduzir. Esses valores eles são dados na questão, você apenas aplica a forma de cálculo da potência do potencial daquela pilha. Vamos então fazer o exemplo? Vamos lá. Eu quero calcular a força eletromotriz da pilha de Daniel na condição padrão. Como é que funciona a pilha de Daniel? É o zinco com o cobre. O zinco oxida e o cobre reduz. Então eu vou utilizar os dados de oxidação do zinco e de redução do cobre e somá-los para ver o conjunto de todo esse processo. Lembrando que oxirredução é a união da oxidação mais a redução. Então eu vou somar os dois valores. Só que quando eu vou pesquisar lá na tabela que eu procuro, cadê o zinco? Cadê o zinco aqui, ó? Quanto é a redução do zinco? Menos 0,76. Quanto é a oxidação do zinco? Mais 0,76. Tá certo? O que ele é de um sinal num sentido, é do sinal oposto no outro sentido. Isso é óbvio. Já o cobre, apesar de ser um metal, mas está aqui embaixo, ó. O cobre, para reduzir, ele é mais 0,34. Para oxidar, ele é menos 0,34. Compreenderam a consulta? Então, voltando, já que ele me deu aqui a oxidação do zinco e a redução do cobre. Aí ele diz, na tabela dos potenciais de eletrodo da página anterior, do slide anterior, tá lá, a redução do zinco é menos 0,76 e a redução do cobre é mais 0,34.
Ei, meus amigos, o zinco está no sentido de redução. O cobre está no sentido de redução. Os dois estão reduzindo. Mas eu não quero os dois reduzindo. Eu quero o zinco oxidando. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou inverter a equação do zinco, tá? O que ele era de redução, ele vai passar a ser de oxidação. O que ele era menos 0,76, ele vai passar a ser mais 0,76, tá? E o cobre se mantém do mesmo jeito, porque é desse jeito que eu quero ele. E aí, então, é só fazer a soma de tudo. Corto os dois elétrons perdidos pelo zinco e ganhos pelo cobre, faço a equação global e faço, então, a soma dos valores, mais 0,75 mais 0,34. Dá 1,10. Essa daqui é a resposta da potência da pilha de Daniell. Vamos para um segundo exemplo. A pilha que eu quero agora é a pilha do alumínio com ferro. Está aqui os dados dele. Alumínio com ferro, beleza? Aí eu tenho aqui. Essa pilha corresponde a essa expressão. Alumínio 0, alumínio mais 3. Qual é a conclusão que eu tiro? Alumínio está oxidando. E o ferro? Ferro mais 2 para ferro 0. O ferro está reduzindo. Então, vou na tabela de potenciais pesquisar a oxidação do alumínio e a redução do ferro. Vou lá na tabela, vou de novo, tem pressa não. Alumínio oxidando para cá, porque a oxidação é para a esquerda, mais 166. Redução do ferro mais 2, ferro mais 2, ferro mais 2, está aqui. Ferro mais 2, redução, que é para a direita, menos 0,44. Vou substituir. Então tá aqui, ó, mais 166, menos 0,44. Dá mais 1,22. Fica espontâneo, porque é uma pilha, está produzindo energia. Tá certo, galera? Um detalhe que vai estar especificado aqui embaixo. Eu tive que multiplicar por 2 a do alumínio e multiplicar por 3 a do ferro. Por quê? Porque o alumínio ele vai perder 3 elétrons e o ferro vai ganhar 2. E eu não posso ter uma troca de elétrons com quantidade desigual. Então eu multipliquei por 2, que 2 vezes 3 dá 6. E multipliquei por 3, porque 3 vezes 2 dá 6. Igualando os elétrons e deixando a reação balanceada. Lembrar que esse balanceamento não interfere na carga final de cada um deles, porque a carga ela é uma coisa qualitativa. É o ferro que tem esse valor, não 2, 3, 4 ferros. Tá? Isso não vai interferir. Beleza, pessoal? Ok. Então é assim que se calcula um potencial de uma pilha, tá, pessoal? E quanto mais positivo for esse valor, mais espontânea é a pilha, mais potente ela é, tá bom? Agora nós vamos falar de uma outra parte das reações de oxirredução, que é a corrosão. Aqui eu tenho aquela latinha, tá aqui meio por trás de mim, enferrujada, beleza? E aí, qual é o processo para que a ferrugem apareça? Bem, é o ferro, tá aqui uma barra de ferro sólida, que entra em contato com o oxigênio do ar e um pouquinho de umidade. A água, nesse caso, ela entra como um facilitador da passagem de íons. Porque eu tenho um ferro 0 aqui. E quando ele se transforma em íons, ele passa a ser um íon que tem que ser transportado em solução aquosa. Por isso que a água aumenta essa velocidade da reação. Beleza, pessoal? Então, essa é uma imagem prática com a reação logo aqui abaixo da ferrugem. Só que ferrugem é uma coisa que dá prejuízo. Eu tenho que proteger o metal da ferrugem, porque o ferro, que é uma coisa cara, termina se desgastando e perdendo a sua finalidade. E para isso eu tenho que protegê-lo. E uma das melhores formas de proteção do metal é usar aquilo que nós chamamos de metal de sacrifício. O metal de sacrifício, então, será aquele metal que vai ficar conectado àquele que eu quero proteger. Vejam que aqui o exemplo é de uma tubulação subterrânea. Aquelas tubulações que podem transportar água, pode transportar esgoto, pode transportar combustível, transportar gás. E esse tubo metálico ele é subterrâneo, ele é enterrado ali dentro. E eu não posso deixá-lo à deriva porque ele vai enferrujar. E enferrujando ele fura. E furando ele vai deixar vazar coisas que podem trazer até acidentes ambientais, né? Então eu conecto a ele um outro metal.
que esse metal é exatamente aquele metal que vai ser sacrificado. Ele, quando está em contato, ele vai passar a ser aquele que oxida, enquanto o ferro se mantém reduzido. Por isso, então, que eu tenho que respeitar essa reação aqui, ó. O ferro, tá? Que estaria enferrujando do cano, na verdade ele reduz para ferro zero, e o metal que está conectado a ele é quem oxida no lugar. Então a característica do metal de sacrifício tem que ser essa. Ele tem que apresentar o maior potencial de oxidação. Beleza, pessoal? É assim que funciona o metal de sacrifício, é assim que você protege principalmente tubulações. Por exemplo, coisa muito grande, casco de navio. O navio ele é feito de ferro. O navio está na água salgada. Meu Deus do céu. Melhor condição para enferrujar. Mas aí, na parte interna do casco, é cheio de metal de sacrifício. Porque o navio ele tem que durar 50 anos no mar. Né? Porque é muito caro o navio. Então não adianta você comprar um navio para 10 anos trocar. Porque o investimento é muito caro. Então navios eles têm uma vida útil mais ou menos desse tipo. Tá? Então é isso, galera. E aqui na sequência vamos apresentar algumas pilhas tradicionais do nosso dia a dia. Começar por ele, né, que foi o primeiro idealizador da pilha, Alessandro Volta. Ele pegou, pessoal, chapinhas, anéis de zinco e cobre, tá? E colocou empilhado. Entre os anéis ele colocou tecido embebido com solução salina, tecido de lã de carneiro, que serviu como solução aquosa para conduzir os íons. E aí ele conseguiu conduzir corrente elétrica nisso daqui. Ele só não conseguia armazenar essa corrente, tá? Isso aí ele não conseguia, tá? Ele não teve muito sucesso nisso. Aí veio o Daniel, né, que construiu aquela forma de você controlar a reação de oxirredução, né? E de Daniel é que nós temos então o funcionamento de todas as pilhas até hoje. E aqui algumas pilhas famosas. Eu tenho aqui a pilha de automóveis, que ela é feita com chumbo, somente de chumbo, chumbo na forma metálica e chumbo na forma de óxido. E aí você vê aqui a reação global de como funciona a pilha de chumbo, tá? Vejam direitinho aí. Temos a pilha tradicional, que é a famosa pilha Leclanché. Essa pilha que a gente utiliza, né? Essa pilha cilíndrica, né? A pilha Rayovac, a famosa pilha Rayovac, a famosa pilha Duracell, enfim. Então essa é a pilha Leclanché, essa é a estrutura da pilha. Você tem um desenho aí de como funciona. Inicialmente ela foi feita com zinco e manganês. Depois é que ela foi mudando, tá? E ganhando rolos de uma durabilidade maior, tá? Temos a pilha de mercúrio e níquel-cádmio. Essa é a pilhazinha, a famosa pilha de relógio, pilha de calculadora, né? Essa pilhazinha aí muito utilizada, tá? É a de cádmio e níquel. Foi ela que começou a era do celular, né? Que eram aquelas baterias muito grandonas. E aí depois trocou e entrou o lítio na jogada. O lítio é o melhor metal de acúmulo de energia elétrica, não tem comparação. Tá aí a estrutura dela, tá certo? E aqui uma revolucionária que é a célula de combustível. Essa é a que faz parte do sistema de funcionamento dos automóveis. É utilizada também, como você vê aí, para turbinas de avião, né? O exemplo daí. É uma coisa mais complexa, mas os combustíveis dela, o que se utiliza nela é hidrogênio e oxigênio, tá? É uma tecnologia já antiga, ela foi desenvolvida em 1930, tá? E você diz, caramba, e demorou tanto para entrar, né? Agora que tem carro elétrico. Mas dizem aí, né, as más línguas, que o carro elétrico ainda só foi entrar agora por causa de realmente de bloqueio de mercado, né? Ninguém queria abrir mão da facilidade dos carros a combustível, né? Principalmente derivados do petróleo, para mover essa indústria gigantesca do petróleo. O pessoal diz, vamos economizar petróleo, tal, mas na verdade, no final das contas, o lobby desse mercado petrolífero ele é muito grande. E chegou um momento em que o meio ambiente está gritando, né? Enfim, a gente precisava tirar esse problema do efeito estufa. E aí foi que finalmente tiveram a consciência de colocar o plano de carros elétricos em uso. E aí a gente está bem perto disso. O carro elétrico ainda está caro, mas deve popularizar e se tornar uma opção boa e barata, prática para todos, tá? Essa é a estrutura aí que nós temos, tá bom? Então aqui chegamos ao fim, beleza? Esse é o assunto inicial dessa nossa semana de aulas. Tá aí na nossa plataforma, na nossa atividade,
o questionário desse assunto. Toda semana tem um questionário que tem que ser respondido, devolvido para mim no tempo limite. Vai ser dado nota semanalmente, tá? Vocês têm que ter nota, apesar do terceiro ano, mas tem que ter a nota e é um questionário para você fixar o estudo, tá? Quiser aprofundar, a internet tá cheia aí de materiais, tá? O meu canal tá aberto para você tirar dúvida, tá? Manda aí as dúvidas no chat, tá? Vamos marcar horário para todo dia vou entrar no chat para saber o que é que vocês mandaram, tentar organizar aí um horário fixo. Vou comentar com vocês em breve, tá? E é isso. Esse é o pontapé inicial. Vamos lá, pessoal. Tamo junto. Força. Agora a responsabilidade tá muito mais sobre você, tá? Tá tudo organizado. Estuda direitinho. Vence a etapa e não deixa a peteca cair, tá? Tem Enem aí no final. Quero todo mundo aprovado. Quero todo mundo na festa. Quero participar da festa de vocês de toda forma, beleza? Beijo no coração, a saudade é grande e doido para voltar para a sala de aula, tá? E se Deus quiser a gente se encontra aí em algum momento desse. Se Deus quiser as aulas voltam ainda, tá? Beijão no coração e até a próxima aula, tá bom? Beleza, galera?